Hi guys, sejam bem-vindos à nossa comunidade de realizadores de sonhos. Eu sou a Caroline, mas os meus estudantes me chamam de Teacher Carol. Sejam bem-vindos e esse é o primeiro vídeo deste canal. Como eu, sabendo o que eu sei hoje, iniciaria os meus estudos de inglês? Após 10 anos do início da minha jornada como estudante de inglês, eu percebi alguns pontos que, se eu tivesse aprimorado, eu iria evoluir melhor e mais rápido no inglês, e eu vou compartilhar eles hoje com vocês. Mas antes da gente avançar, se você está no início da sua jornada de aprender inglês ou quer melhorar o seu inglês de uma forma leve e divertida, já clica aqui no botão aqui abaixo inscrever-se para se inscrever na nossa comunidade e curte esse vídeo para ajudar mais pessoas a aprenderem inglês melhor e mais rápido. Agora eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória e vou te mostrar o porquê que eu consigo te ajudar na tua jornada. Eu tenho 25 anos, sou professora de biologia pela UFPE e no meu ensino médio eu embarquei para o Canadá para fazer um intercâmbio de 6 meses morando com a família canadense e vindo a receber 2 premiações canadenses no final pela minha performance. Já trabalhei em escolas de idiomas por mais de 3 anos, já fui professora, coordenadora pedagógica das escolas. E hoje, 2023, eu me dedico 100% aos meus estudantes online com a minha própria escola de inglês. Então, com certeza, eu tenho experiência e bagagem para te ajudar na tua jornada também. Mas vamos ao assunto de hoje. Teacher, o que você faria para aprender inglês de forma mais proveitosa e mais rápido? O primeiro deles foi a primeira forma que eu estudei inglês. Como eu falei para vocês, eu fiz cursinho, tá? Antes de ir para o meu intercâmbio, eu fiz o cursinho de 1 ano. E é justamente os cursinhos tradicionais. E o que eu percebi? Que eu passei perrengue quando eu fui para a minha primeira jornada internacional. O cursinho, ele focava apenas na parte escrita, os exercícios básicos de livros, de workbooks, e menos listening and speaking. Ou seja, a gente não tinha muitas oportunidades de ver realmente aquele inglês falado rápido, como eles engancham uma palavra na outra. Então, quando eu cheguei no meu intercâmbio, eu percebi que eu não sabia de praticamente nada. Eu passei 1 mês ali voando, sem entender, entrando em desespero. Então, o primeiro passo, que é o que eu faço hoje com os meus estudantes, eu focaria mais na fala e na escuta e eu associaria os exercícios de escrita, aqueles exercíciozinhos de livro que você faz respondendo as estruturas gramaticais, eu focaria mais para me falar melhor, ou seja, eu faria os exercícios com um objetivo diferente, não de memorização, mas um exercício que eu realmente soubesse quando eu iria falar aquilo ali. Mas isso é importante você saber o seu objetivo. Isso um teacher te ajuda quando você não tem tanta clareza assim, até quando é legal para você saber inglês. Isso com o meu objetivo em mente, né? Que seria viagens, intercâmbio, aquele inglês ali do dia a dia, para você ir no mercado, no restaurante. Junto a isso, eu iria memorizar o máximo de palavras que eu conseguir utilizando alguns aplicativos que eles podem te ajudar. Por exemplo, o Duolingo. Ele pode te ajudar muito aí nessa jornada de memorizar o máximo de palavrinhas que tu conseguir. Ou até mesmo leituras de livros básicos. A exemplo dos livros infantis, né? Muita gente usa essa técnica para memorizar as palavrinhas que está estudando. Ponto 2 que eu acho que eu deveria ter feito diferente na minha jornada de 10 anos. Eu parei os estudos depois que eu voltei do intercâmbio. Então, vocês já devem imaginar o que deve ter acontecido quando eu precisei do inglês. Eu passei por volta de 5 anos parada, sem estudar nada, mas eu tinha contato com o inglês através de músicas, afinal, sempre gostei de música pop. Então, eu sempre estava ali vendo uma letra e outra, mas quando eu precisei, não foi o suficiente. Eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar nas escolas de franquias, como eu falei anteriormente. E aí eu percebi que eu não sabia muito de inglês. Então, eu tive que estudar tudo novamente para poder relembrar e conseguir ajudar os alunos. Mas eu comecei com crianças, então eu comecei o inglês ali de baixo, do zero, e fui reaprendendo tudo de novo, vamos dizer. Então, passo 2, se você não quer perder o inglês que você está conquistando, mantenha-se estudando. Pode ser com um teacher particular, aulas de conversação, ou então você está fora do Brasil e acontece muito, gente. A gente vai para fora do Brasil e está se virando ali no dia a dia, está falando com nativos, né, com as pessoas dali da sua região, está desenrolando e aí acha o suficiente, então não vou estudar mais. Para quê?
Mas aí, quando você realmente põe-se à prova, o seu inglês, ele tá aquele inglês hello, how are you? I am fine, and you? Tipo assim, tá aquele básico do básico, só para desenrolar mesmo dia a dia. Então, a dica 2 é: se mantenha estudando, mesmo que você não esteja viajando no momento ou vai viajar futuramente, sempre se mantenha estudando, ou você vai perder o nível que você tem. Passo número 3, que eu acho que eu deveria ter feito diferente na minha jornada. Quando eu voltei a ser teacher de inglês, eu voltei a estudar por conta própria, e eu passei mais ou menos 2 anos fazendo isso. Quando eu arrumei alunos mais avançados, intermediários, eu comecei também a estudar por conta própria, mas muitas coisas eu via que eu não evoluía tanto. Foi quando eu procurei uma teacher de inglês em 2022. E aí eu comecei a estudar inglês avançado com uma teacher, tendo feedbacks, orientações de estudo, um guia, ou seja, meu inglês ele melhorou muito com a orientação. Então, passo 3 aí que eu te dou essa dica: tenha um orientador, tenha um mentor para te ajudar na sua jornada. Isso vai te poupar tempo, porque você vai saber até quando é interessante para você, até que nível é interessante para você e se você está indo no caminho certo ou não, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Essa pessoa ela vai te ajudar nessa jornada. Quarto e último passo que eu acho, esse aqui eu aprendi vendo os meus students, eu aprendi com os erros dos meus students. Estudar por estudar. Tem gente que entra nos cursos de inglês ou enfim, começa a fazer aulas e não tem um objetivo claro, não tem data, meio que tá ali por estudar. Vou estudar para aprender para entender minhas séries, ou então, vou fazer uma viagem futuramente, tô guardando dinheiro, mas não sei nem que dia eu vou. Sinto muito lhe dizer, mas provavelmente no meio da jornada você vai desistir. Eu digo isso por experiência própria. Eu sempre incentivo os meus students, ajudo aí para eles conseguirem, terem uma data para conseguirem colocar esse inglês à prova. Ou seja, marque uma viagem. Se você não sabe, comece a pagar um intercâmbio de agora. Vai dividir aí em 20 vezes no boleto. Comece com um prazo final. Então, a primeira coisa que eu digo para os meus students sobre viagens é: compre a passagem. Primeiro de tudo é compre a passagem. Porque se você ficar planejando, um dia eu vou, talvez esse dia ele acabe nem chegando. Vai passar anos e você vai estar no mesmo lugar. Então, compre a passagem, tenha uma data final para os seus estudos, uma prova de proficiência, arrume uma data final para você ir se motivando ao meio do caminho. That's it for today, guys. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já clica em curtir para outras pessoas também saberem essas dicas. Coloca aqui nos comentários qual forma que você gosta de estudar inglês que funciona para você. Dá uma dica aqui para nossa comunidade também. Eu sou a Teacher Carol. I see you next video. Bye bye.